Muito bom dia, meus queridos filhos e filhas. Hoje, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, segunda semana do tempo comum, e a igreja celebra hoje a memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. Sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã dessa quarta-feira, podermos ouvir a palavra de Deus, colocar no coração, né? E com muita alegria, iniciemos este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, hoje a igreja celebra a memória de Santa Inês. Santa Inês é uma das mártires mais veneradas da igreja primitiva, é celebrada hoje, dia 21. E segundo a tradição, Santa Inês viveu em Roma no século III ou IV depois de Cristo, durante a perseguição de Diocleciano, que era o imperador romano, né? A tradição conta que Inês era uma jovenzinha romana, de família nobre, né? Cristã desde a infância. Aos 12, 13 anos de idade, ela se recusou a casar com o filho do prefeito de Roma, pois ela havia consagrado a sua virgindade a Jesus Cristo, né? Então ela foi denunciada como cristã. Por que denunciada? Porque era crime ser cristão nesses primeiros séculos do Império Romano, né? O prefeito tentou fazê-la renegar a fé, oferecendo-lhe riquezas, ameaçando-a com torturas, mas Inês respondeu: eu já tenho um esposo, Jesus Cristo. Então ela foi exposta nua num bordel público. Olha só, mas segundo a lenda, os seus cabelos cresceram milagrosamente para recobri-la e um anjo a protegeu. Olha só. Então ela foi condenada à morte, foi decapitada, que também nós falamos degolada, né? Mais ou menos por volta do ano 304. Né? E o nome Inês vem do latim Agnus, né? Nós escrevemos na língua portuguesa Agnus, né? Com G mudo, Agnus. Mas no latim se pronuncia Agnus, né? Que significa cordeiro. Então o nome Inês vem de Agnus, que significa cordeiro, que é símbolo de pureza e de sacrifício, né, gente? De entrega. Então, uma virgindade consagrada, uma coragem juvenil, uma pureza e uma fortaleza muito grande. Santa Inês, uma coisa curiosa, é uma das 7 mulheres mencionadas no cânon romano, né? O que é o cânon romano? É a oração eucarística 1. A oração eucarística que os padres rezam na igreja. A 1, ela menciona na primeira parte o nome de todos os apóstolos, dos primeiros papas e dos primeiros mártires, né? Não sei se vocês já devem se lembrar, né? Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente. Ou seja, a igreja vai mencionando o nome dos apóstolos, que são mártires, né? Foram assassinados. E também o nome dos primeiros papas e mártires da igreja. Depois, lá no finalzinho da oração eucarística, menciona mais uma leva de mártires, né? Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia. Ou seja, o nome de Inês está na oração eucarística. Todas as vezes que rezamos, nós pronunciamos, né? Nós sacerdotes pronunciamos o nome de Inês. É uma das 7 mulheres que são mencionadas, né? E na iconografia ela é representada como um cordeiro, né? Com um cordeiro, que é o símbolo do seu nome, né? E também com uma palma, que é símbolo do martírio, tá? Acontece hoje, no dia de Santa Inês, eu queria chegar nessa curiosidade, depois a gente vai partir para a palavra de Deus, para não perdermos tanto tempo, né? Acontece hoje a chamada bênção dos cordeiros. Não sei se vocês já viram, já acompanharam, né? Sempre no dia de Santa Inês, esse dia é marcado pela tradicional bênção dos cordeiros. A lã desses cordeiros que são abençoados pelo Papa, ela será usada para fazer os pálios dos arcebispos. Não sei se vocês já
se vocês sabem o que são os pálios. Pálio é uma vestimenta que só o arcebispo usa, né? Como se fosse uma coleirinha que coloca por cima, assim, né? É branca com cruzes. Aquilo é feito com o pelo de cordeiro, não sei se vocês sabem. Tem um significado todo, depois pesquise na internet. Como é confeccionado o pálio de um arcebispo e quais os significados. Pesquisem, né, nos chats, né, na inteligência artificial. É muito legal conhecermos essas coisas, né? Agora aqui não dá tempo porque nós temos o tempo muito restrito para esse nosso encontro, né? E Inês é padroeira dos jovens, das noivas, das virgens consagradas, da castidade. Então, é uma santa muito importante que a igreja celebra. Muito bem. Então vamos agora, meus queridos, à palavra de Deus, a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 ao 33, versículo 37, versículos do 40 ao 51. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: não poderás enfrentar este filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, que o Senhor esteja contigo. Em seguida tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência, e lhe disse: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: vem e eu te darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo? Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei, e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres dos exércitos dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforge, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou em sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Muito bem, meus queridos, nós estamos acompanhando o primeiro livro de Samuel, essa já é a segunda semana, né? Eu falava para vocês, esse livro narra o nascimento da monarquia ou da realeza em Israel. E ao mesmo tempo educa o leitor sobre o ponto decisivo: o rei e qualquer liderança só permanece de pé quando escuta o Senhor, Deus dos exércitos, né? Então, depois da crise de Saul, que se perde por desobediência, nós ouvimos anteontem, né, esse texto, o livro começa a revelar como Deus vai preparando Davi, não apenas como um guerreiro, mas como alguém que aprende a confiar, né, discernir, agir a partir de Deus e não por conta própria. Então, a narrativa de Davi contra Golias, que nós ouvimos hoje, não é só uma história de coragem. É uma catequese sobre a força que vem da aliança. Quando a ameaça, minha gente, quando a ameaça parece invencível, Deus mostra que a vitória não depende das armas usuais, nem das nossas forças humanas, mas da fé obediente a Ele, né? Então, esta perícope recorda o momento em que Davi se apresenta a Saul, né? Ele recusa as armas do rei, escolhe meios simples, uma funda e pedras, e enfrenta Golias, né? Então há um contraste aqui entre Saul e o seu exército, o medo, o cálculo, a paralisia. Eles não iam enfrentar os filisteus. Há um contraste entre Saul e o exército e Davi, que representa a confiança no Senhor, a lucidez, a ação, a iniciativa. Então o ponto central não é a habilidade de Davi, tá, gente? Mas a certeza de que o Senhor o livrará, né? A batalha não é apenas militar, é uma questão de honra em nome de Deus diante do povo. Bonito isso, né? Então, o texto começa dizendo que Davi chega com uma palavra que muda o clima, né? Ninguém desanime, né? Olha só, naqueles dias Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa deste filisteu, teu servo irá combatê-lo. Olha só, então ele não nega o perigo, mas combate o efeito espiritual do medo, o desânimo que paralisa. Saul, nós vemos aqui na cena, ele enxerga por critérios humanos, né? Tu não podes ir contra esse filisteu para combatê-lo, pois és apenas um jovem. Ele já é um soldado desde a mocidade. Então a fala de Saul é realista do ponto de vista técnico, né, gente? De fato, o filisteu era um homem capacitado. Se fosse olhar pela força, ele ganharia. Mas Saul fecha o horizonte da fé, né? Então, gente, é uma palavra muito bonita para a nossa vida pessoal, familiar. Muitas batalhas interiores começam com o Golias do desânimo dentro de nós, sabia? A certeza de que não dá, não tem jeito, eu não sou capaz, não vai dar certo. Sabe essas frases? A gente tem que tirar isso do coração. Isso daí é Saul. Nós precisamos ser Davi, gente, né? Então, o texto nos convida a refletir, a discernir. Isso é prudência ou incredulidade? Né? É prudência ou incredulidade? Porque às vezes nós desanimamos, fracassamos e não avançamos, revestidos com o casco de prudência, mas na verdade é falta de fé. É falta de fé, não é prudência. É falta de se arriscar, é falta de confiar em Deus. Nem tudo somos nós que vamos fazer. Tem uma partezinha que é de Deus, gente. E quando a gente se paralisa por causa dessa partinha que é de Deus e chama isso de prudência, mascara como prudência, é falta de fé, falta de confiança em Deus. Em que área eu e você
já aceitamos como definitiva uma frase do tipo não dá, sem levar a situação para Deus? É uma pergunta para mim e para você. Não há nada que não dá, gente. Não há nada que seja impossível quando aquilo que nós intentamos morar no coração de Deus, tudo é possível. Bonita a palavra de hoje. E aí, Davi, ele fundamenta a sua coragem na memória da fidelidade de Deus. Ele olha para trás e reconhece livramentos concretos pelos quais ele passou, pelas mãos de Deus. Deus já me salvou, por que não faria mais uma vez? Então, a fé bíblica não é um otimismo genérico, tá, gente? A fé bíblica não é aquilo lá que muitas vezes as pessoas pregam por aí, os coachings, né? Essas terapias que mexem com a mente. Pensa positivo e vai dar certo. Não, você tem que fazer uma leitura conjuntural, sim. Você tem que fazer uma leitura conjuntural, sim. Diante da conjuntura, diante do acontecimento, diante do que está se passando, é preciso criar estratégias, sim. A vitória não vai cair do céu de maneira mágica, não. Davi, ele creu em Deus. Ele não se utilizou de instrumentos militares sofisticados, que podia ter se utilizado. Mas ele não foi de mãos livres enfrentar o Golias. A gente tem que entender isso. Ele colocou no seu alforje pedras pontiagudas. Então, um significado muito bonito para nós teologicamente. Muito bonito. Nós não podemos ir despreparados. Mas nós não podemos nos intimidar diante da grandiosidade do inimigo. E Davi fala, o Senhor que me livrou no passado, ele há de me livrar. Saul, nós vemos a cena aqui, Saul ele dá permissão. Mas o texto sugere a diferença entre abençoar e crer de fato. Saul ele fala que o Senhor esteja contigo. Não é? A frase de Saul, vai lá então, que o Senhor esteja contigo. Porém, ele mesmo não entrou na luta. Então, é uma diferença entre abençoar e de fato crer. Ele até abençoou Davi, mas ele não creu. Ele abençoou Davi para morrer. Então, a imagem de Saul aqui nessa cena é a imagem da incredulidade, da falta de confiança em Deus. Davi é a imagem de um homem cheio de fé, que se entrega nas mãos de Deus. Então, a memória espiritual é uma arma real. É importante recordar onde Deus já me sustentou no passado, onde Deus me fortaleceu. As pessoas, às vezes, gente, são muito ingratas, Elas olham as lutas do hoje, Dificuldades todo mundo passa, viu, gente? Mas às vezes nós temos o hábito de olharmos para nossas dificuldades e não olhamos para trás o quanto que Deus já venceu junto conosco. Se Deus já venceu conosco, essa dificuldade de hoje também vai ser vencida e acabou. Mas como é difícil olhar para trás e ver coisas boas, da vida. A gente tem a mania de olhar para trás e ficar recordando coisas ruins. Aí não perdoa, não sabe se lançar à frente e fica ruminando coisa ruim. Isso daí a gente sabe fazer muito bem olhar para o passado. Mas olha para o passado e veja coisas boas. Você guerreiro, quanto você já venceu. E Deus contigo estava. É interessante. Um exercício para a gente fazer, que é importante, fazer uma lista breve dos leões e dos ursos que nós já vencemos no passado. Situações nas quais Deus nos sustentou, Deus abriu portas, Deus curou, Deus reconduziu. Isso educa o coração, gente, para que a gente confie mais nele. Também há um chamado a não viver de fé por procuração, Não basta desejar que Deus esteja com o outro. Em algum ponto, eu também preciso dar passos de fé na minha responsabilidade. É o que faz Saul, Deseja que Deus esteja com o outro, mas eu não me lanço, eu não me arrisco. Nós precisamos ser testemunhos disso, Nós precisamos ser testemunhos.
Interessante, muito interessante. Depois, Davi, ele assume a sua identidade, ele vai lá lutar como pastor, com os instrumentos simples, com aquilo que ele é, que ele tem nas mãos. Não é um improviso, tá? É coerência. Ele luta com o que ele sabe usar e com o que Deus já abençoou na sua vida, né? Nós vemos aqui que há um desprezo de Golias em relação a Davi, e a soberba é parte do tamanho do gigante. Aqui o centro teológico está na confissão que Davi faz, né? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Então, a batalha é do Senhor. Davi, ele entende que o combate é também espiritual. E Golias insultou o Deus de Israel. Não é? Gente, nem sempre Deus nos manda vestir armas de Saul, né? Armas sofisticadas, mas aquilo que representa o que não é nosso, o que não combina com a nossa vocação. Muitas quedas vêm, sabe do quê? De tentarmos vencer as situações da vida com ferramentas que só servem para os outros e não para nós. Não é? 5 pedras. Lembra? Preparação. Fé não é descuido. Davi, ele une confiança e prudência. Então, nós precisamos enfrentar o gigante em nome do Senhor, né? Isso significa não lutar só com a força de vontade, mas se unir a Deus. É levar a batalha para o campo certo, a oração, a verdade, os sacramentos, a direção espiritual, as decisões concretas na vida. Gente, quantas vezes diante de alguma batalha grande, nós que nos dizemos homens e mulheres de fé, nós apelamos para armas que aparentemente são mais fortes, mas que não o são. Tem pessoas que são pessoas de missa diária, às vezes missa dominical, aperta o calo, acontece alguma coisa difícil, a pessoa vai em outra religião, né? Ou a pessoa desanima e não vai mais na igreja, ela apela para ela mesma, né? Quando nós temos lá a arma maior de todas, que é o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, né? É o próprio Jesus, que é Deus, que está à nossa frente em todos os altares da terra. Tem instrumento mais forte do que aquele? Então comungue e creia naquilo que você está fazendo. Não precisa de mais nada. Essas pedras que Davi porta no seu alforge, que é um instrumento tão tonto, um instrumento tão pequeno, insignificante, acho que Saul mesmo deve ter dado risada. Você vai perder com essas pedrinhas aí. Que é o Golias? O que são essas pedrinhas perto do filisteu? Né? É a mesma coisa a Eucaristia. O que é um pedacinho de pão? Uma hóstia? Que nós comungamos diante do que eu estou vivendo? Uma perda, uma situação difícil na minha família, uma situação difícil na minha vida pessoal, na vida de meus filhos, na minha família, enfim. É a mesma coisa. E aquilo que aparenta pequenez, insignificância, é instrumento de queda das nossas adversidades e de vitória nossa. A vida de oração, os sacramentos, a vida de penitência. Olha, minha gente, quando nós enfrentarmos dificuldades grandes na vida, situações difíceis, né, façamos penitência, sejamos mais eucarísticos. São as nossas armas e as mais poderosas. Eu acho muito bonito uma pessoa. Às vezes a gente se depara com uma pessoa ou outra que está passando alguma dificuldade e a pessoa começa a fazer novena de São Miguel, né, novena de Santa Rita, né? Claro, é uma devoção, mas isso desperta uma força tão grande na nossa interioridade. É muito bom, gente. É muito bom, muito bom, né? A batalha é do Senhor dos exércitos, mas isso não dispensa a nossa ação. Então ela define a fonte da vitória. Deus, ele salva,
mas eu coopero. Eu coopero. Davi, ele corre ao encontro de Golias. A fé aqui, ela é dinâmica, ela não é passiva. A gente tem que ir lá e tem que fazer acontecer, aquilo que a gente tem como ideal, como sonho. Aí a pessoa fica parada, a pessoa fica estática. Não vai cair do céu, não vai se realizar o seu sonho. Mas e se não der certo? Se não der certo, você volta e reconstrói e continua. Mas e se der certo? Você vai dizer a você mesmo, ainda bem que eu tentei. E o Senhor lutou comigo. Então, gente, existe um momento em que não dá mais para apenas analisar. É preciso correr ao encontro, tomar uma decisão concreta. Vamos lá, vamos fazer. Né? Eu sou uma pessoa, eu sempre dou testemunho meu, né, para vocês, mas sou uma pessoa muito lenta para tomar decisões. Muito lenta. Eu sou uma pessoa muito lenta para tomar decisões. É o meu temperamento. Né? E essa palavra de hoje é para mim hoje. Como é difícil tomar algumas decisões. Por quê? Porque causam desconforto, porque são difíceis, porque vão causar alguns impactos, algumas consequências. Mas tem coisas que a gente precisa... Vamos lá. Para de ser procrastinador, para de ficar adiando, para de ficar atribuindo responsabilidades a outrem. Vamos lá, vamos correr ao encontro. Era Davi que tinha que ir lá. Ele pegou e foi, ele correu ao encontro do filisteu. Muitas vitórias espirituais começam com uma pedra pequena que nós trazemos. Nós não temos forças, parece que não vai dar certo, parece que, eu não sei, né? É a representação da pedra pequena, um ato simples e fiel, repetido, né? Ou seja, uma conversa necessária, cortar um hábito, pedir um perdão, pôr um limite, retomar uma oração diária que eu não fazia há tempo. Essas coisas pequenas, elas vão fazendo grandes transformações em nossa vida, gente. Deus costuma derrubar gigantes por meios que parecem pequenos, para que fique claro que não foi a glória do ego, do nosso ego, mas foi a graça e a fidelidade a Deus. Então, encerrando esse texto de hoje maravilhoso, essa perícope desse capítulo 17 de 1 Samuel mostra que o verdadeiro combate não é apenas contra um inimigo exterior, mas há um combate contra o desânimo, a lógica das aparências, a tentação de confiar só em armas humanas, nas nossas próprias forças. Se nós olharmos bem esse relato, nós diríamos, se eu perguntar para você, o que relata esse texto, essa perícope de hoje? Você vai dizer assim, a batalha de Davi contra Golias. Mas se nós olharmos primeiro Davi, ele lutou contra ele mesmo. Para ele ser esse homem de iniciativa, de fé, de confiança, ele lutou contra ele mesmo, porque ele se percebia um jovenzinho pequeno, lindo. Convenhamos, sejamos francos, ele sabia quem ele era. Então a primeira luta foi contra ele mesmo. Eu sou pequeno, eu sou frágil, eu sou novo demais, mas eu posso. Essa foi a primeira batalha. A segunda batalha ainda não foi Golias, não, gente. A segunda batalha foi contra Saul. Foi contra aquilo que é externo e que vai nos dizer, você não vai conseguir, você não vai dar certo. Às vezes podem ser pessoas, às vezes pode ser o sistema, às vezes pode ser algumas circunstâncias, alguns acontecimentos. Coisas externas vão tentar te parar. Coisas externas vão tentar te parar. É a segunda batalha. Não permita, vença. E a terceira batalha, que é a concretude da luta lá contra o seu inimigo, que é o Golias. Só que se ele não vencesse a primeira e a segunda, ele nem ia lutar contra Golias. Vocês entendem? Então, são 3 batalhas aqui. São 3 batalhas. E se nós olharmos a fundo na nossa vida, não esse relato de Davi e o filisteu, mas se nós olharmos a nossa vida, às vezes nós ficamos já presos na primeira batalha, porque nós não acreditamos em nós mesmos. Olha, gente, olha para Davi. Olha para Davi. Façamos como ele. Acreditemos em nós. Nós podemos. Com Deus,
Podemos. Façamos como Davi. Não deixe a segunda batalha que as coisas externas, pessoas, circunstâncias, fatos, te desanimem. Continuem no ânimo, na fé, na confiança em Deus. E aí sim você vai entrar na luta para alcançar o seu ideal. Então que Deus nos dê hoje mais uma vez o dom do discernimento. Palavra linda hoje, linda, linda, linda. Davi, ele vence porque ele se apoia na memória do que Deus já fez para ele. Ele recusa as falsas seguranças propostas por Saul. Ele entra no campo da batalha em nome do Senhor. Então a palavra hoje nos convida a identificar o nosso Golias. Qual é o seu Golias hoje? Eu sei quais são os meus Golias hoje. Vamos enfrentá-lo com fé concreta. Preparação humilde, mesmo que sejam pedras insignificantes. É preciso se preparar. Confiança real e ação decidida. A batalha é do Senhor. Tem uma parte que é nossa. Nós precisamos fazer bem feito. Mas a batalha também é do Senhor. Queridos, desejo a vocês uma excelente quarta-feira com muito discernimento e grande coragem, como a de Davi. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos, amanhã nos encontramos mais um dia com este nosso programa Reflexão Diária. Deus abençoe vocês. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.